e entra amanhã em vigor a agenda do trabalho digno. Entre as 70 medidas aprovadas, está prevista a redução para 4 do número de renovações dos contratos temporários, tal como a fixação de limites máximos na duração quando esteja a ser desempenhada na mesma função. O pacote pretende melhorar as condições de trabalho e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Tempo para a entrevista com Rafael Campos Pereira, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal, que se junta a partir dos estúdios da CNN Portugal no Porto. Boa tarde, bem-vindo. Estas alterações desta agenda têm sido criticadas pelos parceiros sociais, nomeadamente pelas confederações patronais. O que é que desagrada os patrões neste momento? Boa tarde. A verdade é que as razões que desagradam às empresas, à generalidade das entidades empregadoras, são muitas. E, portanto, há aqui todo um processo que não tem sido bem conduzido. Nós não queremos, neste momento, ser mais um fator de perturbação, até porque percebemos que, neste momento, há alguma desarticulação no Governo. Em muitas matérias, temos assistido a um conjunto de incidentes que, de facto, não têm sido muito felizes por parte do Governo e consideramos que este processo de desarticulação que se vem a verificar desde há algum tempo seguramente terá contribuído para que o diploma final não corresponda àquilo que inicialmente as partes acordaram, nem sequer às expectativas muito legítimas que as entidades empregadoras e as suas confederações, nomeadamente, depositavam neste diploma quando, enfim, foram feitos alguns acordos com o Governo e os restantes parceiros sociais. O que está a dizer é que a falta de estabilidade política está a ser prejudicial a esta pasta em concreto? Não tem rigorosamente a ver com a Sra. Ministra. Pelo contrário, a Sra. Ministra tem uma relação, aliás, não há conhecimento de nenhuma situação dessas com a Sra. Ministra do Trabalho. Agora, aquilo que eu digo é que, em termos, e aquilo que nós consideramos, é que, em termos globais, a articulação entre o Governo e, designadamente, o seu grupo parlamentar e a Assembleia da República em geral, não contribuíram para que esta situação tivesse sido mais clara. Eu vou-lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, nesta nova legislação que entrará em vigor amanhã, está prevista a proibição de as empresas fazerem outsourcing, recorrerem a serviço externo na sequência de reestruturações que tenham levado a despedimentos coletivos. E está proibido o outsourcing durante um ano. Nós consideramos que esta medida não faz sentido, é absurda, não tem a ver com o ciclo económico que atravessamos e, ainda por cima, é claramente inconstitucional, conforme alguns pareceres que a CIP tem em seu poder. Vejamos que, normalmente, quando é feita uma reestruturação que o obriga a fazer um despedimento coletivo, poderá essa reestruturação passar pelo recurso a serviços externos. E digamos que, recorrendo a serviços externos para substituir postos de trabalho abrangidos eventualmente por um despedimento coletivo, em termos líquidos, a empresa não está a reduzir o número de postos de trabalho. E por isso é que eu digo que a medida nem sequer faz sentido em proteção dos trabalhadores. Os trabalhadores ao serviço da empresa acabam por ser exatamente os mesmos. Não diretamente, mas indiretamente. Mas se a empresa prescinde dos trabalhadores efetivos, coloca trabalhadores novos em situações mais precárias. Não necessariamente, porque nós estamos a falar no outsourcing, por exemplo, a recorrer a uma empresa externa que contrata trabalhadores. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, segurança nas empresas, serviços de apoio telefonista, vigilância, etc. Mas que se é uma pode ser necessidade feito por concreta, uma não deve empresa. ser ocupado por um posto de trabalho efetivo? Como? Se é uma necessidade real e concreta da empresa, não deve então ser ocupada por um trabalhador efetivo? Mas é exatamente isso que está a acontecer. Estamos a ser impedidos de reestruturar a empresa com liberdade económica, violando inclusivamente a Constituição, o artigo 61 da Constituição da República Portuguesa. Porque, nesse caso concreto, está a ser a empresa impedida de tomar do seu direito à liberdade de iniciativa económica, fazendo uma reestruturação da empresa e recorrendo a serviços externos. Não tem nada a ver com precariedade. Aliás, vamos lá ver. O ciclo económico, e nós temos todos essa noção, neste momento as empresas queixam-se da dificuldade
em atrair e reter talentos. Aliás, porque concorremos cada vez mais com mais parceiros, concorremos inclusivamente com empresas do exterior que vêm aqui buscar os nossos trabalhadores e em alguns casos, à distância. Mas e, isso é portanto, diferente não há do direito aqui dos esse papão dos despedimentos, não existe nem o da precariedade. Porque, neste caso concreto, as empresas querem contratar. Só que querem reestruturar-se, precisam de ser ágeis, de ser flexíveis, exatamente para poderem fazer face à grande concorrência que têm. Isso não tem um custo, essa flexibilidade não tem um custo que é imputado aos trabalhadores que fiquem em situações, de facto, de instabilidade laboral? Não é a nossa intenção, não é esse o objetivo, nem de todo. O nosso objetivo é exatamente o contrário. O número, aliás, de trabalhadores com vínculo precário ao serviço das nossas empresas, nos últimos anos, tem vindo a ser reduzido substancialmente. E, portanto, mais uma vez, isto aqui tem a ver com alguns papões que pura e simplesmente não existem e há preconceitos ideológicos que levam nesse sentido. Nós sabemos que este processo e estas cedências que muitas delas não estavam na mesa da negociação na concertação social, começaram por ser cedências do Partido Socialista ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista na negociação da Lei do Orçamento para 2022. Entretanto, o Governo caiu, o Orçamento não foi aprovado nessa altura, mas as cedências acabaram por prosseguir exatamente num contexto de alguma falta de articulação por parte do Governo. Mas há outros exemplos, por exemplo, que eu posso dar relativamente a alguma desestabilização nos recursos humanos que algumas destas normas podem causar. Há a chamada, e que tem sido muito referida na comunicação social, a questão da remissão abdicativa. Quando um trabalhador celebra um contrato com uma empresa para sair da empresa e, portanto, um acordo de revogação, depois está-se a dificultar a possibilidade da situação ficar resolvida imediatamente, porque não se permite ou confere-se ao trabalhador o direito de, até um ano depois da cessação do contrato, vir reclamar eventuais créditos, aumentar a litigiosidade e os conflitos, e eventualmente créditos que ele próprio já possa ter dito que não eram devidos. Mas há outras Isto vai como, criar exemplo, alguma destabilização e vai levar as empresas, provavelmente, a terem de fazer, quando querem fazer reestruturações, sim, mas há levar questões as empresas... que, por exemplo, têm que ver com as indemnizações pagas a trabalhadores, por exemplo, que o número de dias, apesar desta alteração avançar, ainda fica longe daquilo que era o mercado laboral e a regulação laboral no tempo antes da intervenção da Troika e das alterações no mercado que foram introduzidas. E aquilo que refere aqui é que a precariedade é um papão, foram expressões que utilizou. Isso tem, de facto, uma correspondência com a realidade. Não existem trabalhadores precários em Portugal que precisam de maior apoio e legislação que os protejam? E eu considero que existe em todas as situações e em todos os países, existem seguramente alguns trabalhadores mais fragilizados que devem ser apoiados e protegidos pelas entidades, nomeadamente pelas entidades inspectivas. E isso há ou não há em todos os empresas países. a abusar neste momento deste recurso de contratação externa para ocupar cargos de trabalho que são necessidades o André permanentes? Disse tudo. Se há empresas a abusar, então é porque a lei já é suficiente para resolver o problema. Se está a falar em abuso, está a falar em situações em que eventualmente haja algumas empresas que não cumprem a lei. E, portanto, quando há abusos, não se vai alterar a lei, tornando-a com menor sentido e com menor aplicação às relações laborais. Aquilo que se pode fazer é conferir poderes que, aliás, existem e as autoridades inspectivas fazerem o seu papel. Portanto, não vamos, por haver algumas situações de abuso que todos sabemos que existem em todos os setores. Em todos os setores haverá algumas situações menos claras por parte das entidades empregadoras, mas não vamos alterar a lei por causa disso. Então não é um papão, é algo que existe de facto. Não, o que eu considero é que se invoca um papão exatamente para alterar a lei e um papão que não existe. Não existe de uma forma generalizada. Mas as empresas, perante precisamente essa são falta exceções. de talento que referiu que existe e a dificuldade na captação de trabalhadores, não devem as empresas oferecer precisamente melhores condições do que estas possibilidades de outsourcing e de contratação externa mais precária?
Mas não é mais precária, está a partir do princípio que as empresas querem trabalhadores precários. As empresas querem atrair Não tem talentos, vínculo à querem empresa, reter pelo menos. talentos. Como? Não tem vínculo à empresa, pelo menos. Não é não ter vínculo à empresa. Neste caso concreto, o serviço de outsourcing são serviços que podem ser prestados por outras empresas. Não estamos a falar necessariamente em trabalho temporário. Estamos a falar numa panóplia de situações e que já existem nas empresas sem abusos, sem quaisquer abusos. E, portanto, está a partir de um princípio, eu sei que é o seu papel como jornalista e, portanto, que eu não tenho minimamente qualquer censura a fazer, mas está a partir de um princípio que as empresas, num princípio que me parece manifestamente errado. Porque as empresas querem, efetivamente, dar melhores condições aos seus trabalhadores na grande maioria dos casos. Nos casos e nas situações em que, porventura, as empresas não estejam a cumprir a lei, o abuso, conforme disse, aí os tribunais podem atuar, as autoridades inspectivas podem atuar. Mas, nesse sentido, então, esta agenda é um retrocesso para os trabalhadores, no entender da Confederação? Eu não tenho que me pronunciar e a Confederação não se pronuncia relativamente aos trabalhadores. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que há Mas existente essa preocupação com os trabalhadores que referiu, se, no entender da Confederação, existe ou não um avanço positivo no avançar, a partir de amanhã já, desta agenda. Não, esta agenda não teve o nosso acordo nos termos em que está implementada e que está traduzida na lei e, portanto, nós não consideramos, nem temos que considerar que é retrocesso, nem deixa de ser retrocesso. O que consideramos é que não dá resposta às necessidades do tecido empresarial português. E, evidentemente, ainda por cima, com normas que são claramente inconstitucionais, que violam o princípio, a liberdade económica das empresas. E portanto, o Presidente da República também fez referência a isso, dizendo que certas soluções podem, porventura, vir a ter no mercado de trabalho um efeito contrário. Foi aquilo que foi utilizado para marcar uma posição em relação a esta agenda por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço ter estado connosco nesta emissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.